Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero ler um texto para vocês em Isaías capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Ou seja, chamada pelo teu nome, seja, me deu o seu nome. É isso que está no original. Se você concordar, dê o seu like, faça a sua inscrição e divulgue o meu canal, por favor. Eu estou gravando esse vídeo para trazer uma explicação dentro de uma homilética, dentro de uma hermenêutica e de uma exegese sadia a respeito de um vídeo que está sendo divulgado nas redes sociais. Eu não tenho, mas mandaram para mim analisar. Uma senhora, que eu não sei nem quem é o nome, mas deve ser dessas famosas da internet que não sabem nada e fica falando besteira, sem saber fazer uma exegese correta. Esse texto aqui, ela afirmou que cada homem vai ter 7 mulheres. E ela trouxe esse texto de Isaías 4:1 para a igreja de hoje, e que ela não deveria pronunciar ou ensinar esse besterol que ela está ensinando. E eu não me espanto com a besteira que ela ensinou. Eu me espanto com os crentes e as pessoas acreditando que ela está absolutamente correta e não está. Em primeiro lugar, Isaías 4, versículo 1, ele tem que ser estudado e analisado ao capítulo 3, versículo 25 e 26. O versículo 25 diz assim: Teus varões cairão a espada, e teus valentes na peleja. O 26 diz: E as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. No versículo 26 do capítulo 3, nós estamos vendo o profeta se dirigindo a Judá. O profeta se dirigindo a Judá. E os homens daquela cidade serão vítimas da guerra, porque Judá estava passando por um momento de juízo, de guerra, de peleja. E todos aqueles homens de Judá iriam sofrer as consequências da guerra, como qualquer um que vai para a guerra. Então, o profeta tinha visto que não tinha ninguém que seria deixado para defender a nação e proteger as mulheres. Não teria ninguém para fazer isso. E aqui, ao assentar-se no chão, como diz o versículo 26 aqui, se assentará no chão, o profeta está mostrando aqui um ato de lamentar a situação que elas estavam enfrentando desoladas no versículo de número 26. E que essas mulheres estariam desamparadas por causa da devastação da guerra, por causa daqueles homens que tinham sido mortos na guerra. Aí entramos ao capítulo 4 e o verso 1. O capítulo 4 e o verso 1 mostra exatamente o juízo profetizado no capítulo 3, versículo 26, que tão poucos homens seriam deixados depois do ataque assírio a Judá, que a maioria das mulheres jovens estariam desprotegidas e incapazes de conseguir um marido. Por isso, ele diz que como resultado dessa incapacidade, como resultado de não ter homens, porque morreram na guerra, 7 mulheres irão implorar o homem que se case com elas. E diz o texto, para que sejam chamadas pelo teu nome, para que tenha o nome daqueles homens. Então não venha pregadora famosinha da internet falar besteira e publicar coisas aplicadas na igreja, porque esse texto não está aplicando-se para a igreja. Até porque, com todo respeito eu digo isso, os homens de hoje
não querem nada com mulheres. Os homens hoje estão querendo é com homens. Hoje você conta no dedo os homens de verdade, que são macho, que têm palavra, que são virils. E você entende o que eu estou dizendo para mim não ter que rasgar o verbo. Então está aí a explicação de Isaías capítulo 4 e verso 1, que não tem nada a ver aplicar um texto que foi falado para Israel e Judá dentro da igreja hoje. E diga-se de passagem, vamos parar com essas besteróis, ou esses besteróis, de pegar coisas do Velho Testamento e aplicar no Novo como prática judaizante, tá bom? Vamos parar com isso, porque nós não precisamos. Porque se o antítipo, que é Cristo, já veio, em Cristo Jesus já se cumpriu. Nós não precisamos trazer aplicações das leis de Moisés, não precisamos trazer aplicações de costumes judaicos para querer implantar na igreja. Por favor, pare com isso. E eu tenho visto, principalmente, a Assembleia de Deus entrando por esse caminho. É lamentável que estão abandonando a verdadeira interpretação de um texto sagrado. É lamentável que estão abandonando uma exegese segura, limpa, para abraçar o que estão sendo ensinado hoje. O meu conselho e a minha orientação: fique com a Bíblia, mude quem quiser mudar, acostume-se com os novos padrões quem quiser, e não vai aqui ninguém dizer que eu sou ultrapassado e obsoleto, porque eu sou bem atualizado. O que eu não gosto é que faça uma interpretação errada ou errônea a respeito de um texto bíblico. Se não sabe interpretar dentro de uma hermenêutica sagrada e de uma exegese profunda, procure alguém que saiba fazer. Vai um outro conselho: você que vai colocar um tema numa festa da sua igreja e não conhece de hermenêutica, não sabe interpretar um texto, procure alguém que sabe, para não ser colocado em festa de igreja esses tipos de que acha bonitinho o tema, mas que o texto está errado. Pense nisso, é a minha palavra de orientação. Que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Deus te abençoe e não se esqueça, as 7 mulheres naquele dia lançarão mão do homem de homem nenhum. Nesse Novo Testamento, 7 mulheres vai lançar mão de homem nenhum. Pensa nisso, que isso aqui não tem a ver com a igreja. Deus te abençoe. Um grande abraço.